agora pela Rádio Santana FM, o programa Espaço Diferente. Apresentação Luiz Paixão, uma realização CPDR, Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência do Ribeirão. Bom dia, e estamos iniciando nosso programa semanal Espaço Diferente. Eu quero agradecer a você que está nos ouvindo, sempre acompanhando esse momento importante do segmento de pessoas com deficiência. E ao nosso ver, é um momento em que a gente traz informações, traz coisas novas que estão acontecendo e a gente possa estar inteirados e conhecendo melhor a caminhada e as dificuldades que o nosso segmento tem, como também as alegrias, digamos assim, de um segmento que sempre foi excluído e ainda tem muita exclusão, e é necessário que a gente sonhe, procure cada vez encontrar uma sociedade, um país, um estado, uma cidade e regiões que possam ser de fato acessíveis, porque a acessibilidade ela tem uma grande proposta do ponto de vista de viver bem, porque a acessibilidade ela não está só resumida para uma pessoa com deficiência, mas para um idoso, para uma criança, para uma mulher. O acesso às políticas, o acesso ao bem-estar, ele deve de fato existir para que tenhamos essa naturalidade do ponto de vista de viver bem, mas também buscar os nossos direitos. As coisas só acontecem muitas vezes quando nós estamos organizados, estamos juntos e buscando aquilo que é sagrado, que é o direito à saúde, à educação, à assistência social, ao lazer, mas uma série de coisas que essa nossa sociedade muitas vezes não entende, e aí não é a sociedade, é parte dela, uma minoria que não aceita o bem-estar, o avanço daqueles que realmente precisam estar aí. Eu quero mandar um abraço também, iniciando o programa, para muita gente que nos escuta, além de Valdir, que sempre está conosco, que eu falei semana passada, a seu Cláudio, Dona Conceição. Nós temos algumas comunidades aqui na Coab, em Ribeirão, como também na Bandeirantes. Muita gente tem escutado nosso momento específico de pessoa com deficiência. Ao Zé Antônio, nosso amigo e membro da diretoria do CPDR, que está sempre nos ouvindo, e a todos vocês que estão conosco semanalmente. Eu acho que falar de 15 de novembro, estamos aguardando, está dando problema aqui no telefone da rádio, o professor universitário Arthur Tavares, que tem uma boa reflexão para a gente. Estamos aguardando, acredito que ele vai tentar. Caso ele não consiga, a gente vai continuar a nossa conversa nessa perspectiva da proclamação da República, porque é uma data bonita, um feriado nacional, mas que a gente precisa ter um melhor conhecimento, principalmente para as pessoas com deficiência. Na época, havia muitas pessoas com deficiência e que não são cadastradas, não são registradas, não só pelos jornais da época, como também, se hoje é uma dificuldade de avanço, de deixar claro qual é o papel, quais são as dificuldades da pessoa, na época também não era fácil. Então, falar de pessoas com deficiência na proclamação da República é uma forma de dizer que naquela época, e hoje ainda existe, muito menos, a exclusão, o capacitismo, o preconceito da pessoa com deficiência. E a comunidade de Canudos, ela fez um grande enfrentamento, porque a República, de fato, ela veio como uma forma contra a abolição dos escravos. E a gente sabe que havia muita exclusão no sertão, principalmente no sertão da Bahia, muita gente passando fome, passando necessidade, e havia um grande movimento com Antônio Conselheiro de levar esse povo que não tinha nada, sofria amargamente a exclusão do Império, e então a República, que foi uma forma de dizer que ela estava ali, mas não era para resolver, portanto que não resolveu, e Canudos incomodou. A comunidade de Canudos que se reuniu, e eu fiz essa peregrinação com Arthur e tantos outros, agora no mês de julho, a gente vê naquela região até hoje como ela é forte, a presença daquela guerra de Canudos contra o Império, contra a República, que na verdade foi contra o governo estabelecido através da República, e a exclusão era grande. Era grande porque não aceitavam os nossos
o nosso povo sofrido e abandonado, tanto pelo Império como também por uma república que foi criada, uma proclamação, para justificar uma série de situações onde não havia de fato a inclusão nenhuma, tanto dos trabalhadores, dos negros, dos escravos, e a gente sabia que havia muito problema e não havia nenhum tipo de... E Canudos, através de Antônio Conselheiro, começou a fazer, de certa forma, acolher esse povo todo aqui daquela região, incomodando os fazendeiros, inclusive daquela região, que o povo começou a ir para Canudos, para o Belo Monte, como foi por o próprio Antônio Conselheiro adotado o nome do Belo Monte, e ali eles começaram a ter uma vida comunitária, onde não havia necessidade, lógico que havia, mas havia uma partilha. Tudo que se plantava era dividido entre eles, as moradias começaram a ser construídas em comunidade, e há quem diga que a reforma agrária começou a ser falada concretamente naquele momento. Então, Canudos é você voltar ao centro da história brasileira verdadeira, que é uma história que desde a invasão dos europeus aqui em 1500, e depois veio com a família real de Portugal para aqui, e havia todo esse contexto. E a gente falar disso é bom que você jovem, estudante, procure também ler mais sobre a história de Canudos, a verdadeira história de Canudos, que você vai entender um pouco mais sobre tudo isso que até hoje ainda tem alguma situação que não se foi resolvida. Eu estou refletindo sobre Canudos, o professor Arthur Tavares de Brito, nosso, digamos assim, a pessoa que sempre articula o grupo de peregrinos e peregrinas do Nordeste, e que fizemos essa peregrinação no mês de julho passado, de Paulo Afonso a Canudos, andando pelas comunidades, conhecendo a realidade de cada... Hoje as SEBs, Comunidades Eclesiais de Base, é muito forte naquela região. A gente percebe que nas igrejas onde passávamos, há todo um movimento de cultura, mas também um movimento comunitário. Eu não sei se influenciado pela história de Canudos, do Belo Monte, mas há uma forte participação popular nas igrejas, e que no sertão da Bahia isso é muito forte ainda, essa história. E eu parabenizo Vanderlei e toda a equipe lá do Instituto, que eles têm essa preocupação, essa missão de preservar a memória de Canudos como ela realmente aconteceu. E a gente percebe, por exemplo, na comunidade Bananinhas, que nós passamos, nós víamos, uma comunidade quilombola, de descendentes de negros, e que tem toda uma mística voltada para a preservação daquele momento que aconteceu, desde a República, desde tudo que a gente viu, que infelizmente, e há até uma frase muito interessante que a gente viu, que a República ela foi proclamada contra o 13 de maio, ou seja, quando o Império, a Princesa Isabel, ela fez a abolição da escravatura, que não foi abolição, mas houve todo o movimento do Império, da família real portuguesa, que mandavam, eram quem estava no poder aqui, de libertar escravos. Isso incomodou não só o povo lá na Bahia, no sertão da Bahia, mas também todo o Brasil, porque os fazendeiros, aqueles que precisavam do escravo para ter seu lucro fácil e barato, eles começaram a se incomodar. E na verdade, quando se fala da proclamação da República, foi toda uma situação de um golpe. Foi o primeiro golpe militar, foi ali. Marechal Deodoro da Fonseca, junto com aqueles que eles diziam que era a região do café em São Paulo, que era muito forte economicamente no Brasil naquele período, e eles se revoltaram contra o Império nesse sentido. Marechal Deodoro da Fonseca, apesar de ser amigo de Dom Pedro II, mas ele teve que fazer cumprir como uma pessoa ligada ao exército, ele ligado também às oligarquias que haviam aqui. Eles fizeram um movimento de assumir o poder, mas esse assumir o poder não mudou em nada a situação que havia entre o povo sofrido, o povo trabalhador, os escravos, porque quando disseram abolir as escravaturas, os escravos, dar direito à liberdade, eles continuaram sem emprego,
sem nenhum tipo de situação de liberdade. Então nós percebíamos lá na conversa com todos eles, várias comunidades, e eu quero mandar um abraço não só para o Arthur, que não está podendo ligar para aqui agora, para ele falar de fato, inclusive o padre Marcos, lá de Paulo Afonso, que também caminhou conosco toda a trajetória. Ele é um conhecedor daquela história, vive lá em Paulo Afonso. Então é uma coisa muito forte falar de Canudos na proclamação da República. Foi o primeiro grande levante no país, no Brasil, na história do Brasil, contra as injustiças que foram cometidas e são cometidas até hoje, e que a gente sabe que Canudos incomodou, não por Antônio Conselheiro, não por aquele povo, mas porque era um momento em que, contra a República, contra o Império também, que um povo que sofria até hoje, tem sofrimento nos sertões do Nordeste, e que nós víamos que, você conhecendo, você vendo que o povo ainda tem muito presente essa história verdadeira de Canudos. Então, falar de tudo isso, a gente sabe, por exemplo, nós como estávamos caminhando, de cidade em cidade, comunidade em comunidade, nós fizemos um estudo, na verdade, não foi uma caminhada nem um lazer. Obviamente que é bom, porque você conheceu muita coisa, as comunidades, mas a gente estava fazendo um estudo, desde o primeiro momento, com o padre lá em Paulo Afonso, o padre Paulo, o padre Marcos, ele junto com todo o grupo sentou e começamos um livro, que ele inclusive editou esse livro, o padre Marcos, lançou esse livro, e nós pegamos esse livro para começar a fazer uma reflexão dentro da verdadeira história de Canudos. É muito interessante, eu aprendi muito, tenho certeza que todos que estavam aprenderam. Carlos Calheiro, companheiro aqui de Palmares, aqui dessa região só estava eu, Carlos, e tinha gente tinha gente de todo o estado, de vários estados, todo o estado do Nordeste tinha gente. Por exemplo, o Jorge e sua esposa, aqui do Pará, de Belém do Pará, estavam juntos, são peregrinos há muito tempo. Então foi uma coisa interessante, porque várias pessoas de vários estados conheceram profundamente a verdadeira história de Canudos e a verdadeira história do Brasil. A gente tem que entender que, com toda a beleza que se fala do nosso país, mas nosso país, ele foi invadido, ele foi construído, toda a riqueza que há hoje, e em cima do massacre dos negros, dos índios e também do povo trabalhador que havia na época. Então, falar de Canudos é você voltar, de fato, às origens e a verdadeira história de um povo sofrido, que é o povo brasileiro, o povo trabalhador, o povo que sofre, as mulheres, os negros, os índios, mas também nós hoje, independente de indígena ou negros, sabemos da dificuldade que há no nosso país, apesar de avanços de alguns mandatos, de alguns momentos de poder, mas a grande verdade é que nós estamos vivendo, não só na época como hoje, a perseguição, mas também a grande dificuldade. Isso é uma questão social. Eu, enquanto uma pessoa que estudei, aprendi um pouco, não sei tudo. Com Canudos eu aprendi mais o sofrimento do povo, e falar de proclamação, um feriado nacional, é você também refletir sobre o sofrimento daquela população na época e a população hoje que continua sofrendo. Na escola, é preciso que a gente tenha esse sentimento de conhecer. Está aqui a Amanda, uma jovem estudante, que também, a gente conversava antes de iniciar o programa, a história da Guerra de Canudos, ela é muito limitada do ponto de vista nas escolas. A gente precisa conhecer mais um pouco, principalmente as crianças, essa geração que está vindo agora, para conhecer melhor a história do nosso país. E a gente, antes de pedir uma outra música de Canudos, eu quero mais uma vez agradecer a Vanderlei, que é uma pessoa que tem um cuidado, tem um zelo muito grande por isso. Eles têm, além do Instituto, eles têm todo um acervo para que as pessoas conheçam. E lá tem ônibus de vários lugares do país, excursões, conhecendo esse Instituto que o Vanderlei hoje está à frente. A gente hoje refletindo um pouco sobre Canudos, a história de Canudos, a grande mística popular e libertária, né, de Canudos, para que a gente entenda um pouco a verdadeira história da proclamação da República, que, segundo falavam na época,
aliás, na nossa caminhada, o Império entregou todo o aparato estatal, na época, para que houvesse a proclamação da República como forma de indenização por conta da abolição aos senhores fazendeiros, senhores donos de terra, e os grandes, não só lá, mas no Brasil inteiro. E a gente sabe, por exemplo, uma coisa que a gente ouvia muito na nossa caminhada, e eu quero mandar um abraço para todos os nossos amigos do grupo de peregrinos e peregrinas do Nordeste, que semanalmente, parabenizar o Arthur, ontem fez uma belíssima, o programa semanal de 5 minutos de oração pela saúde da classe trabalhadora, que é um programa que é promovido, que é feito pelo Movimento Trabalhadores Cristãos do Brasil, aliás, dos cristãos, que é o MTC, aqui em Recife, que começou com o padre Reginaldo Veloso, saudoso padre Reginaldo Veloso, e hoje tem continuidade com Arthur, com várias pessoas que semanalmente estão no canal, mandando para a gente boas e belíssimas orações reflexivas com relação à situação da classe trabalhadora. Então, falar de Canudos é um pouco isso. Agradecer a todos vocês que estavam conosco e vamos estar provavelmente numa outra que já está sendo montado um outro dentro dessa perspectiva do meio ambiente. Me parece que vai ser nesse sentido. Segundo a última reunião que tivemos, não só Arthur, mas foi visto a necessidade de entender e caminhar mais como peregrinos e peregrinas que somos sobre as realidades do nosso país. E como no próximo ano a campanha da fraternidade ela vem falar sobre meio ambiente e a defesa da própria natureza, a própria peregrinação ela vai ter esse contexto também de defesa da peregrinação. Está sendo montado, ainda não está certo, não foi fechada essa possibilidade, mas é uma coisa interessante. Falando de Canudos, voltando a Canudos, a gente sabe, por exemplo, que o quanto aquele povo ali, eles têm uma situação que ainda não é fácil, eu repito, disse desde o início, mas que a gente sabe, por exemplo, que há uma consciência, não só de Vanderlei, de tantos outros, mas quando você chega no ambiente que foi travada a verdadeira guerra de Canudos, que ainda tem coisas que são preservadas lá, para que as pessoas possam entender o que aconteceu. Foi um grande massacre, uma coisa que a gente fala, por exemplo, da violência que há hoje. Violência foi aquela onde tinha mais de milhares de pessoas, chega o exército, na época eram armas que são ultrapassadas, mas na época eram armas que realmente contra homens e mulheres que estavam totalmente desarmados. Havia sim uma resistência, que até porque não foi só a última para chegar uma só vez, mas várias vezes não conseguiram derrubar a resistência de Canudos. Eles conseguiram resistir porque eles conheciam aquela região, todos os lugares, e aí houve uma resistência. Porém, diante da força do exército brasileiro, que ali foi de fato uma coisa muito ruim para a imagem do exército, e depois veio toda a mídia mostrar uma outra história, que Canudos eram desordeiros, eram pessoas do mal, que faziam coisas erradas do ponto de vista social, mas pelo contrário, estavam sobrevivendo de forma digna, através de uma liderança que era Antônio Conselheiro, e que estava cada vez buscando e crescendo. Para você ter ideia, nós temos ideia, a população de Canudos era a segunda maior da Bahia, só perdia para Salvador, porque todas as pessoas se sentiam excluídas, estavam indo para Canudos, estavam sendo acolhidas, principalmente daquela região ali, e começaram a formar uma grande comunidade de irmãos e irmãs que buscavam sobreviver acima, com toda a dificuldade, com muita liberdade, mas também com muita organização. A própria agricultura familiar que eles faziam era para todos, e começaram também a vender em outros lugares. Havia uma organização também econômica deles. Então a gente não sabe profundamente o quanto foi ameaçador a história de Canudos para o próprio Império e depois para a República. Então falar de Canudos significa dizer tudo isso.
Eu lamento o Arthur não estar aqui, porque Arthur tem toda uma história, um conhecimento, e não só desta vez, mas várias vezes, que esse grupo já foi a Canudos, no centenário, em vários momentos fizeram já essa caminhada, esse conhecer, ou pelo menos revisitar a história de Canudos. Espero eu que vá outras vezes, independente da peregrinação, porque você começa a conhecer, entender de fato o que começou ali e se estende até hoje. Quando a gente fala de comunidades eclesiais de base, que está viva lá naquelas comunidades, naquelas capelas, e o povo se organizando, rezando, em nome de um Deus que liberta, de um Deus que quer cada vez mais que nós tenhamos vida plena. Então é isso que se tentou viver ali, e que infelizmente os senhores, o poder, o sistema que estava naquela época, que existe hoje, que não aceita qualquer tipo de movimento que venha libertar o povo da exclusão, do preconceito, mas a gente possa, pessoas com deficiência ou não, ter a certeza que tenhamos a certeza de que não é justo viver num momento tão difícil como era aquele e muitas vezes de hoje. Se a gente trouxer para os dias de hoje, existe ainda exclusão, pessoas passando fome, pessoas sem trabalho, poucas, mas existem, pessoas que estão buscando a liberdade, buscando ter um mundo melhor. Esse é o nosso grande objetivo aqui, semanalmente. É trazer não só o deficiente, sua família, mas trazer o problema social do Brasil, da região da Mata Sul, do estado de Pernambuco, do Nordeste, que a gente possa crescer, se organizar. Essa organização não é só estar aqui falando semanalmente, mas é estar na caminhada não só do dia a dia, nas comunidades, associações de moradores têm essa missão. Essa organização popular, ela não transcende só, não é só para um momento, mas ela transcende a necessidade de estarmos juntos. 15 de novembro deve ser um momento de reflexão, não de estar em casa no feriado, mas um momento de reflexão da nossa história. Não é história de ninguém mais, nada menos do que o povo brasileiro, o povo do Nordeste, o povo da Bahia, a história de Canudos e outras lutas que houveram aqui no estado de Pernambuco, e que a gente tem que conhecer mais a nossa própria história. Então, eu quero encerrar o programa de hoje falando sobre isso. E vamos sim fazer um outro programa com o próprio Arthur, talvez ele esteja por aqui, a gente venha fazer essa reflexão tão importante ao nosso ver, ao nosso entendimento, que é necessário para todos nós. Eu quero também, antes de encerrar o programa, falar sobre uma coisa muito boa, que no próximo dia 29 desse mês, a gente está recebendo, este programa está recebendo uma homenagem do referendo Microfone Braille. E próxima semana ele vai falar mais sobre isso. É de hoje a 15 dias, às 5 da tarde, no Instituto de Cegos do Recife, Antônio Pessoa de Queiroz. Está sendo um grande evento, está acontecendo, organizado pelo Domingos Sávio e o Magno Dias e uma grande equipe que está fazendo isso. Está vindo gente de outros estados, pessoas que estão na comunicação também, como nós aqui, o Sávio em Recife. Está sendo feito todo um movimento, tanto a Amanda quanto o Luciano estarão lá conosco, porque elas hoje fazem parte desse programa também, contribuem conosco. Então nós vamos participar, receber essa homenagem, e a gente dedica esse momento a vocês que nos escutam, a todo o pessoal do CPDR, aqueles que acreditam que é necessário a gente estar, não só no programa, mas também se reunindo, visitando as pessoas que precisam, porque independente de qualquer outra coisa, é necessário que a gente tenha consciência, mas também tenha modos operantes do ponto de vista de estar presente na comunidade, diante da realidade do povo. E a rádio, a comunicação, ela tem essa missão, rádio comunitária ou não comunitária, ela tem esse dever, essa obrigação de trazer para o povo informações sérias. O lazer é importante, a música, mas também trazer momentos que tenham a certeza de que o povo está se conhecendo mais, está se fortalecendo, mas se conscientizando principalmente. Esse é o nosso, e eu quero agradecer não só ao Sávio, a quem organizou esse momento lá, e a gente vai com muita alegria, em nome de todos que fazem CPDR, estar lá representando a comunidade,
mas também representando todas as pessoas com deficiência de Ribeirão, que estão precisando cada vez mais de um momento. A nossa eleita vereadora esteve aqui semana passada. Espero que tenhamos, no próximo mandato, mais olhares, mas também uma melhor política pública para a pessoa com deficiência. Nós temos o estatuto que está aí, nós temos as leis estaduais e nacionais, e que possamos trazer para Ribeirão algo que venha de fato melhorar a vida da pessoa com deficiência. Eu acredito e tenho certeza que a prefeita eleita, com toda a Câmara, ela vai ter esse compromisso de ajudar, mas também de implantar em Ribeirão coisas necessárias para todas as pessoas com deficiência e seus familiares. O deficiente não é uma pessoa isolada, ele depende de uma família, e essa família depende de uma comunidade, e essa comunidade se forma uma cidade. E a cidade, para ser acessível, ela tem que ter pessoas que realmente estejam comprometidas com o nosso segmento, que é tão importante como qualquer outro. Nós estamos aí buscando a nível nacional, eu digo isso porque estamos cada vez mais buscando a nível estadual, começa no estado, com a governadora do estado, com o nosso pessoal do CONED, Conselho Estadual, e temos também a nível nacional, CONARE, Conselho Nacional. É isso que faz a gente querer mais e brigar cada vez, brigar no sentido de estar presente em reuniões com nossos deputados comprometidos com a luta do povo que tem deficiência, tem gente séria lá, senadores. Nós temos uma bancada de senadores que estão olhando cada vez sempre mais por nós, e a gente agradece essas pessoas que têm um mandato, mas não é mandato para eles, mas é mandato para fazer uma política social no país. E nós, enquanto segmento que somos, a gente agradece a todos eles por isso. Por que eu falo de tanta coisa? É porque é para a gente entender que tudo, uma coisa depende da outra, e para chegar em Brasília, chegar em Pernambuco, chegar na Assembleia Legislativa, chegar aqui em Ribeirão, na Câmara de Vereadores, no governo municipal, na região da Mata Sul, é preciso que haja essa conexão, mas uma conexão séria, e trazer a política verdadeira. Política é isso. Política é você tentar trazer ações e objetivos sérios para todas as pessoas, mulher, criança, adolescente, adulto, trabalhador rural, e que a gente possa construir uma verdadeira nação, uma verdadeira sociedade que tenha, além do socialismo que a gente fala, a gente tenha a certeza de que somos capazes, com a nossa geração que está vindo aí, de construir um mundo melhor. A todos vocês um bom final de semana, um bom feriado, que na próxima semana a gente está aqui novamente, conversando com cada um e cada um. Obrigado pela sua audiência e até sexta-feira que vem. Obrigado a todos.